Olá pessoal, bem-vindos. Aqui é o nosso vídeo, mais um vídeo explicativo das perguntas que vocês me mandam, as dúvidas que vocês me enviam semanalmente e diariamente. E o nosso assunto de hoje é relacionado à questão do emagrecimento, que é o nosso foco principal aqui, né, que é o emagrecimento e a saúde da mulher, mas o emagrecimento e a relação desse processo com proteínas. Recebi várias perguntas de vocês no sentido de proteína engorda, quantos ovos eu tenho que comer por semana, quanto de frango, quanto de whey protein, enfim, pessoal. O que me chama a atenção aqui é que eu sei que muitas não têm acesso a um nutricionista e acabam fazendo uma dieta de emagrecimento por conta própria. E é importante sempre frisar que qualquer dieta para emagrecimento tem que ter um controle calórico. Você precisa controlar o que você consome com o que em relação ao que você gasta, que é o nosso déficit calórico. Precisamos promover esse déficit calórico. Então não adianta, por exemplo, você abolir a maioria dos carboidratos ou das gorduras da sua alimentação e compensar com inúmeros ovos por dia, muito frango, muito peixe, muitos vegetais, enfim, muita quinoa, muita ervilha. Não é esse o caminho. É preciso equilibrar os nutrientes necessários e cada um de nós tem a sua necessidade específica. Mas vamos ao que importa. Proteínas. Nosso organismo produz algumas proteínas e outras que são consideradas essenciais nós não produzimos e elas precisam ser adquiridas, nós precisamos a consumir essas proteínas através dos alimentos. E já fazendo um parêntese aqui e dizendo, suplementos proteicos, todos os suplementos, enfim, mas aqui o nosso caso são os suplementos proteicos que eu me refiro, como whey protein, como albumina, como caseína. Suplementos não substituem os alimentos. E sempre, primem sempre pelo consumo de alimentos saudáveis, alimentos in natura. Pois bem, nós precisamos sim de proteínas de qualidade. E as proteínas animais são de origem animal, são as completas, mas isso não isenta a nossa necessidade das proteínas de origem vegetal. Nós não vamos ter saúde, manter saúde, consumindo somente proteínas de origem animal. E aqui vai uma reflexão e uma chamada de atenção para você que é vegetariano, que é vegano e não consome proteínas, não consome alimentos de origem animal, ou até consome que sejam só peixes, que sejam ovos, leite, derivados, enfim. É preciso estar bem atento para que você não tenha deficiência proteica. Temos que saber mixar, temos que saber quais alimentos vegetais colocarmos no nosso dia a dia. Existe uma base, vamos dizer assim, né, uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para pessoas, posso dizer, normais, que não são atletas, que não são
desportistas e tal, que fazem uma caminhada semanal de 2, 3, 4 vezes por semana, que seja, existe uma recomendação que vai a partir de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso ao dia, e se estende até a 1 grama de proteína por quilo de peso ao dia. Se você é atleta ou é praticante de alguma atividade física mais extenuante que seja, vai na academia todo dia ou 4, 5 dias por semana, a sua necessidade vai ser maior com certeza. Mas é um nutricionista quem vai determinar quanto você precisa diariamente de proteína. Como também é um nutricionista que vai ver a questão da metabolização das proteínas no seu caso específico. Proteínas são importantes, elas determinam a forma e a estrutura das células, como eu falei, e dos tecidos, mas nem por isso elas em excesso promovem a hipertrofia, pessoal. Não adianta, nós temos um limite de consumo, de metabolizarmos, de quebrarmos essas proteínas a fim de que elas realmente cumpram as suas funções, né? O excesso de alimentos proteicos, sejam eles de origem animal ou vegetal, podem acarretar alguns problemas de saúde, bem como podem potencializar outros. Alguns de vocês devem conhecer alguém, por exemplo, que tem esteatose hepática, que comumente vocês chamam de gordura no fígado. O excesso de proteína vai com certeza potencializar esse estado clínico. E as proteínas em excesso, não só elas, né, como todos os nutrientes, inclusive os compostos bioativos, os minerais, enfim, todas elas têm que ser mensuradas, né? E o nutricionista faz esse cálculo, faz essa análise e a partir daí também, além de outros fatores, ele vai fazer o seu plano alimentar. Então não são quantos ovos eu como por dia. A pergunta correta seriam quantos ovos eu devo comer por dia, considerando todas as refeições que são feitas ao longo desse dia. Não é substituir, não é exagerar. Não adianta, por exemplo, você exagerar no whey protein, por exemplo. Tomar, sei lá, 3, 4, 5 escopos por dia, ou até mesmo substituir o whey protein ao invés de consumir alimentos. Suplementos não substituem alimentos, eles complementam o plano alimentar, a sua ração diária. Pois bem, o que pode acontecer também com o excesso proteico, né? Com um excesso de consumo de proteínas, seja um animal, seja vegetal? Vai sobrecarregar o seu rim também, vai aumentar os seus níveis de ureia. E quantas de vocês o médico solicita ou o próprio nutricionista solicita entre os exames bioquímicos o exame de ureia? E essa ureia, quando alta, ela não é saudável e ela também é um marcador para alguns quadros clínicos que estão já em andamento. Outra questão também, o excesso de proteína exige muito dos seus rins. Aumenta a filtragem, a necessidade da filtragem. E você acaba até mesmo às vezes esgotando
esse rim, e aí nós temos toda aquela questão que nós sabemos de pessoas que inclusive precisam fazer hemodiálise. Uma outra questão, fígado, como eu falei, a esteatose hepática, o acúmulo dessa proteína no fígado, né? E pode sim a proteína aumentar o seu ganho de peso. Pode. Não é a principal fonte de energia nossa e não é a principal via metabólica. A nossa principal fonte de energia são os carboidratos, não é mesmo? Mas as proteínas são usadas como fonte de energia no momento que nós não temos disponível da onde tirar essa energia, né? A nossa quantidade diária de carboidrato consumida é muito baixa, os nossos lipídios, as nossas gorduras também estão restritas, enfim, aí existe todo um processo e não é um processo simples, ele é bem complicado, que acontece no nosso corpo para que essa proteína se transforme em energia. Mas ela também pode vir a ser um depósito subcutâneo, ela pode sim dificultar o seu processo de emagrecimento. Então, assim, pessoal, não é consumir, não é aumentar a quantidade de proteína, né? Diminui carboidrato, diminui gordura e aumenta desesperadamente a quantidade da ingesta proteica. Não é esse o caminho. Vão acontecer provavelmente a longo prazo o aparecimento de situações clínicas, até mesmo de doenças, porque fazer isso também é uma estratégia, pessoal, não é um estilo de vida, né? Não podemos, e você que muito preocupada em ganhar massa magra, em recuperar o seu músculo, porque vai quase todo dia na academia e aí chega em casa e consome 4 escopos de whey protein, por exemplo, não faça isso. Não faça isso, você está correndo risco, está se colocando em riscos. Então, assim, para emagrecer, só para finalizar aqui, para emagrecer temos que promover um déficit calórico. Temos que adequar a quantidade de ingesta dos carboidratos, das gorduras, das proteínas, dos minerais e dos outros compostos bioativos. Porque eu já falei algumas vezes, o nosso organismo ele age em conjunto. Então não são nutrientes, macronutrientes isoladamente, minerais e vitaminas isoladamente, compostos bioativos também exclusivamente, não. Existe todo um contexto, existe toda uma necessidade de equilíbrio, precisamos ter harmonia no nosso consumo, na nossa dieta, na nossa alimentação diária. E sempre, no caso de emagrecimento, promovendo o déficit calórico. Então ficamos por aqui, pessoal. Eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente sobre o whey protein. Algumas pessoas me pediram, mas hoje a minha maior preocupação é responder justamente o que vocês perguntam com relação ao emagrecimento e o aumento exacerbado das proteínas. Então ficamos por aqui, obrigada pela companhia de vocês e até um próximo vídeo.